neste maravilhoso evento organizado pelo João, professor que eu tenho uma admiração muito grande e agradeço o convite e a gentileza, né, que me sinto muito honrado e espero colaborar um pouquinho com um pouco da experiência de pesquisa, principalmente nessa proposta de ensino mediado por tecnologia e no atual contexto em que vivemos. Tá? Então, agradeço a presença de todos vocês, né? E estarei assim, muito à disposição para os questionamentos depois dessa minha fala. Então, eu tenho uns 20 minutinhos, é isso, Elizabeth? Não, professor, 40 minutos. Aí, quando 40, finalizar, 20 para as perguntas, comentários. Tá certo. Então. Como essa também é a última palestra, então não fique muito agoniado não, porque tá tranquilo, viu? Tá certo. Bom, a ideia da minha fala hoje parte basicamente de uma experiência de trabalho na universidade onde eu trabalho, pensando inicialmente na tecnologia como um suporte auxiliar, né, para colaborar com as nossas dinâmicas de aula, né, nunca como um fim em si. Né? Então, desde 2019, quando iniciei a atividade docente na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, as disciplinas em que eu ministro, eu sempre, de uma maneira ou outra, eu sempre faço uma mediação online. Então, nós desenvolvemos uma dinâmica de aula, no sentido de que nós temos a aula e nós temos um repositório digital, que a gente muitas vezes considera como um ambiente virtual, né? E ali a gente faz outras interações para além das quatro paredes da sala de aula. Isso, né, começou num momento antes da pandemia. E depois, quando tudo aconteceu e que passou as aulas serem suspensas e adotarmos todo um protocolo de segurança, então as atividades elas passaram, né, a serem ministradas de modo remoto, ou como a gente aqui chama de ensino emergencial remoto, ensino remoto emergencial. Tá? Então, eu vou, num primeiro momento, eu vou compartilhar o slide para falar um pouquinho da estrutura do que eu organizei para falar agora, e depois eu pretendo mostrar algumas coisas dar uma demonstração básica das coisas que eu uso, principalmente da ferramenta do aplicativo que eu uso com os alunos, né? E a partir daí eu vou desenvolver, falar um pouco da questão até do texto, né? Que nós depois publicaremos num e-book, né? E aí já fica o convite para uma leitura futura, certo? Eu vou aqui, acho em Share Screen, e aí eu vou compartilhar com vocês a apresentação, e aí depois eu vou trocando para os aplicativos que eu vou usar. Vai ser uma fala mais demonstrativa e analítica, certo? Bom, deixa eu ver aqui a primeira tela. Agora sim. Vocês conseguem visualizar o slide aí? Sim, professor. Está aparecendo. Tá. Ok. Bom, então o título já tive a apresentação. A ideia era assim, né, a pergunta: como ensinar idiomas em tempos de isolamento social? Né? Então, como eu comentei antes, esse trabalho ele começou sem a pretensão de ser uma pesquisa, né? Mas era uma análise prática
das questões de usabilidade tecnológica pelos alunos de aplicações, aplicativos, né, para mediar os processos de ensino-aprendizagem, né, não só na graduação, mas principalmente pensando na formação de futuros professores, né, de como eles também podem usar essas ferramentas para mediar futuras aprendizagens. E no fim, sem né, ter essa intenção de se preparar para a pandemia, aconteceu que nós fizemos uma preparação com os alunos, trabalhamos a questão primeiro da manipulação do aplicativo, né, das funcionalidades, e aí vocês vão se perguntar, professor, mas qual é o aplicativo? Eu já mostro para vocês, só estou aguçando a curiosidade, tá? Bom, em cima desse primeiro momento, vinha desenvolvendo uma dinâmica de aula. Então, trabalhando as questões de desenvolvimento linguístico dos próprios alunos, futuros docentes de língua inglesa, né? E depois, propriamente dita, a mediação por inteira, né? Que acabou ocorrendo a partir de meados de março até hoje. Bom, então, na organização da minha fala, o que eu pensei, né? O que eu estou fazendo essa introdução para vocês, né? Justificando, né? Então, a importância das aplicações, dos aplicativos digitais para mediar a aprendizagem, né? Desde antes da pandemia e depois os efeitos disso durante a pandemia, né? Um dos princípios teóricos que eu busco embasar as minhas práticas é inspirado na teoria dos multiletramentos, né? Basicamente nos textos de Cope Calentzis, da própria Roxane Rojo, que faz uma pesquisa muito importante, interessante, ela abre um marco teórico para nós, né? Então, em cima dessa teoria dos multiletramentos, eu faço esse embasamento para as nossas práticas de aprendizagem de idiomas, de ensino-aprendizagem. E aí, esse estudo que eu estou conversando com você, se trata, né, de um estudo de caso, basicamente uma pesquisa qualitativa, onde a gente analisa e descreve os eventos de letramentos, né, por meio das aplicações digitais, né, em especial um aplicativo, né, que se trata do Edmodo, e depois eu vou fazer uma demonstração rápida para vocês. E já falando sobre os dados, né, todos os dados que a gente coleta integram as questões de entrevistas, né, a própria análise da interatividade em que nós temos, né, professor e alunos do curso, né, e como a ferramenta ela aproxima ou afasta as mediações, né, questões relacionadas a feedback da aprendizagem, a suporte técnico, enfim, né. Depois eu vou pegar alguns dados, né? Vou expor algumas informações coletadas e chegar a tudo aquilo que a gente construiu até o presente momento da pesquisa, né? Baseado nas questões teóricas e práticas, né? E comentar rapidamente de algumas referências que estruturaram, deram uma base para a pesquisa, tá? Então, a introdução justificativa, né? Então, o que eu busquei fazer nesse estudo? Inicialmente, eu fiz uma análise, uma pesquisa qualitativa, né? Observando os alunos em ação, né? Principalmente pela interatividade de produção escrita dentro do aplicativo Edmodo, né? Que vocês podem encontrar no www.edmodo.com ou pela Google Play. Também é disponível para o iOS, né, sistema da Apple. Tá? E esse foi o objetivo, né, buscar principalmente sentir dos alunos todas as questões referentes à mediação, as práticas de letramentos, né, como os alunos constroem ou construíram os sentidos, né, que a gente diz a partir da aprendizagem de algumas unidades didáticas da língua inglesa, né, do material que nós vínhamos trabalhando. Bom, e a partir daí, toda a reflexão que a gente tem é em cima da prática, né, das questões que a gente busca levantar com relação a dificuldades de acesso, a como os alunos se sentem, né, com relação a mediar uma aprendizagem por um suporte tecnológico.
Muitos se sentem seguros, outros se sentem muito inseguros, né? Então, como lidar com essas questões? Tá? E aí no desenvolvimento desse trabalho, eu traço um antes pandemia e um durante pandemia, né? Porque pós-pandemia a gente ainda vive essa aprendizagem contínua e é um caminho sem volta. Tá? Então, como eu comentei, né, o embasamento teórico é da teoria dos multiletramentos, e um ponto bem específico que eu trago do livro da Roxane Rojo, Multiletramentos da Escola, né, que está muito relacionado a essa questão prática que envolve a tecnologia na aprendizagem, por exemplo, da língua inglesa, mas como qualquer outro idioma mediado por aplicativos ou por ambientes virtuais. Tá? E aí, nesse slide, eu destaquei uma das figuras, né, e depois vocês vão poder ler no e-book. A Rojo, ela desenvolve uma pedagogia dos multiletramentos, né? Então, nesse mapa dos multiletramentos, que vocês podem visualizar, nós temos 4 itens e todos esses itens são facilmente observáveis ou observados em todas as nossas práticas em que nós fazemos alguma mediação, seja por um ambiente virtual ou por um aplicativo ou por um mecanismo de comunicação síncrona ou assíncrona, como um WhatsApp, por exemplo, né? Ou aplicações de mensagem do próprio ambiente virtual, em que a gente tem disponível. Né? E eu gostaria, então, de comentar cada um desses itens, já contextualizando de fato na prática. Né? Então, a teoria a serviço da prática, né? E a prática sendo consolidada a partir dessa base teórica que a Rojo ela fala tanto no livro dos multiletramentos na escola, como no último livro dela, também Letramentos, Linguagens e Mídias, tá? Que é um livro de 2019. Mas esses itens do que ela fala sobre o usuário funcional, o criador de sentidos, analista crítico e transformador, a gente pode perceber como o aluno ele se encaixa em cada um desses itens, né? Principalmente a questão do usuário funcional, que acredito que todos, tanto na educação, no ensino superior como na educação básica, todos passaram por questões de competência técnica e conhecimento prático. Né? O que seria essa competência técnica? É o conhecimento que a pessoa tem sobre a manipulação de um artefato tecnológico, como um smartphone, por exemplo. Como o aluno, que passos, que procedimentos o aluno ele precisa fazer para, por exemplo, mandar um áudio MP3 de uma atividade oral a partir de um livro de língua. Né? Uma atividade em que o aluno tenha que simular uma conversação, um conversation. Né? E o conhecimento prático é como ele faz isso para o seu próprio benefício. Então, ele precisa saber como usar o aparelho para ele poder construir aquilo que se pede de um modo didático, por exemplo. Né? Depois, no item criador de sentidos, né, ali entende como diferentes tipos de textos e de tecnologias, e como elas operam. Né? Então, para lidar com qualquer... E aí a gente vai se delimitar em ambientes virtuais para mediação de aprendizagem de línguas, né? Como a interatividade textual, né, vai fazer a construção desse sentido, como os alunos constroem esse sentido. Ele pode construir a partir do feedback do professor. O professor gravou um vídeo, ele assiste o vídeo nessa plataforma virtual, a partir daí existe uma dinâmica de construção de um diálogo, uma conversação, um texto, um portfólio, enfim. E aí ele, a partir dessa competência técnica e o conhecimento prático, ele passar a operar e a manipular para construir textos, para construir linguagem, né? Ou para pôr a linguagem em uso. Né?
E depois nós temos analista crítico e transformador, que no caso do analista crítico entende tudo que é dito e estudado, que é fruto de seleção prévia. Então ele precisa ter conhecimentos prévios para ele poder explorar os conteúdos que o professor, né, que está previsto numa dinâmica de trabalho em sala de aula. Então, se o professor vai trabalhar uma unidade didática em inglês, por exemplo, Things I Like, coisas que eu gosto, ele vai ter que fazer uma contextualização de saberes do seu contexto e a partir dos instrumentos que lhes são fornecidos para construir a sua prática de linguagem em língua estrangeira, por exemplo, né? Então, a partir daí, ele começa a se posicionar, tá? E no último item, transformador, usa tudo que foi aprendido de novos modos. Então, quando nós temos uma unidade didática que trabalha com grammar, trabalha com vocabulary, né, que tem uma função, que tem uma abordagem comunicativa, a ideia e a proposta que nós temos é sempre desenvolver o uso prático da língua, uma linguagem no sentido mais funcional, em que se construa o sentido que se tenha uma utilidade prática, né? E a partir daí ele vai usando o que aprende e adaptando aos seus próprios contextos de uso. Tá? Então, a base teórica que sustenta toda essa nossa prática, principalmente a questão dos multiletramentos, é que os multiletramentos, né, norteiam ações, né, de leitura e escrita que façam parte do contexto do aprendiz, né, e que a partir dali ele construa o seu ponto de vista crítico, seja transformador, criador de sentidos, e aí assim a gente atendendo aos objetivos de aprendizagem de línguas. Tá? Então, essa aqui é a nossa base teórica. Temos outros desenvolvimentos. Nós temos a questão, antes, no pré-pandemia, do método do Beyond, né, que é o Bring Your Own Device, em que a maioria dos alunos, a partir até de algumas pesquisas, inclusive do DCE, da UEMS do Mato Grosso do Sul, identificou que a maioria dos estudantes eles se utilizam de smartphones para mediar, para buscar o seu material de aprendizagem das disciplinas em que estudam os mais variados cursos superiores que nós temos. Tá? Então, essa também é uma outra teoria, né, do uso. E passa o smartphone ser um dos principais canais de conectividade entre o professor, né, nesse tempo de ensino remoto. Certo, gente? Bom, depois o segundo aspecto, né, falando de como transcorreu essa pesquisa, a princípio ela nasce de um relato de experiência e depois a gente, a partir da coleta de informações, de depoimentos, né, notas de campo, eu passo a fazer um estudo mais delimitado a partir de algumas falas de alunos, né? Tanto na questão da pré-pandemia como durante a pandemia, né? Então, esse estudo de caso, eu destaquei falas de 4 alunos, né, aleatoriamente, não identificados, né, para preservar a imagem deles. A questão etnográfica, depois, por conta da pandemia, a gente analisou o modo como os alunos interagem, que tipos de informações eles buscam, por exemplo, pelo próprio aplicativo que eu usei com eles, né? E a partir daí a gente foi analisando os aspectos positivos e negativos, né, dessas práticas mediadas pelo aplicativo Edmodo. Tá? Então, como eu falei, né, a coleta de informações foi baseada em relatos dos alunos, né, a partir de conversas extraídas pelo próprio aplicativo, né, onde eles deram depoimentos sobre o uso, como é importante, as principais dificuldades, enfim, como eles constroem sentido e por aí vai. Tá? E a questão da etnografia, né, seria uma etnografia online, em que a gente basicamente se vale dos dados que a gente coleta a partir de meios digitais. Tá? Quem defende esse termo
na etnografia é um autor chamado Kuznets, de 2008. Tá? Bom, uma demonstração de análise das informações coletadas, o que eu pretendo fazer aqui com vocês? Eu vou tirar um pouco, eu vou parar de compartilhar essa tela nesse slide aqui, que é o slide 8, e eu vou mostrar rapidamente o Edmodo para vocês, tá? E acredito que a partir dessa demonstração, acredito que alguns de vocês já conheçam esse aplicativo, ele pode ser utilizado tanto na web, pelo navegador do Google Chrome, como pelo aplicativo. Ele funciona em todas as plataformas. Até esse ano eles fizeram uma atualização, até por conta da pandemia, né, que ele ainda não era disponível para o sistema iOS, né, que é o sistema operacional dos smartphones da Apple. Tá? E na Google Play vocês vão localizar facilmente o Edmodo, né? Trata-se de um aplicativo que consideramos um ambiente virtual de aprendizagens, né? Eu tenho conhecimento dele desde 2011, num evento que participei em São Paulo, e de lá para cá eu tenho usado praticamente todas as atividades de aula, desde a educação básica, né, até o ensino superior, porque eu sempre gostei de trabalhar com plataformas que servissem para mim de repositório e também de ponte, né, para me aproximar até a pessoa que eu gosto muito, o professor Wilson Leff, né, que ele falava a questão de a gente buscar se tornar presente na ausência, né? Então nós não estamos presentes fisicamente, mas nós nos fazemos digitalmente onipresente. Né? É um termo assim que nós podemos estar ao mesmo tempo falando para várias pessoas em todo o planeta, em qualquer lugar em que tenha uma conexão com a internet, nós conseguimos levar a nossa imagem, a nossa voz até as casas. Eu até por um tempo eu usei um discurso parecido com o de político, né, toda a mediação das aulas para descontrair, dizendo: pessoal, eu agradeço vocês por me deixar entrar nos seus smartphones, dentro dos seus lares, para poder me fazer presente dentro da nossa ausência nas nossas instituições de ensino. Então, a tecnologia nos permite isso, nos possibilita, né? E, inclusive, quando surgiu toda essa função da pandemia, alguns alunos até falam: professor, parecia que o senhor estava prevendo a pandemia, esse contágio todo, porque nós já trabalhávamos com um ambiente virtual no ensino presencial, né, em que eu sempre fazia uma síntese das aulas, né, gosto de fazer uma síntese das minhas aulas, dos slides, dos conteúdos, porque nós também temos alunos que trabalham durante o dia, muitas vezes na aula estão cansados, não têm aquela mesma atenção e chegam em casa e buscam um repositório, ou releem o livro, ou gravam aquilo que o professor na sala de aula comentou, né? Enfim. E isso foi eu sempre tive uma ótima adesão com os meus alunos, né? Porque inclusive atividades em que tinha que fazer uma submissão de um trabalho no formato digital, todo ele já era feito pelo aplicativo, né? E falando assim um pouco de Edmodo, e aí eu prometi compartilhar minha tela e fiquei devendo para vocês, eu vou mostrar primeiro a do navegador, do Chrome, mas eu não vou explicar como se usa, tá, pessoal? Eu vou instigar a curiosidade de vocês, para quem ainda não conhece, baixar e testar. Tá? Então eu vou compartilhar a tela, deixa eu achar aqui essa tela. Tá? Share. Deixa eu ver aqui, minimizar. Tá. Então vocês estão vendo, por exemplo, por favor, eu peço que vocês me confirmem se vocês estão visualizando a tela, sim, a página. Tá. Sim. Ok. É porque aqui eu estou com 2 monitores e aí mudou a tela para um lado e eu fiquei confuso aqui se eu estou mostrando direitinho. Então, obrigado. Bom, então aqui tem uma tela inicial do Edmodo,
né? Eu tenho as salas de aula, né? Um ambiente virtual organizado por classes, né? Cada classe, os alunos recebem um código de acesso, né? E a partir desse código, os alunos instalam no seu próprio smartphone ou acessam pela internet e eles já caem direto na turma. Isso aqui para o professor é uma maravilha, porque ele não precisa fazer um cadastro manual de cada um. E como um recurso auxiliar, ele é muito rápido. Ele consome uns 60 megabytes de espaço no celular. No computador ele não consome espaço porque ele funciona pela internet, pelo navegador da internet, né? E basicamente eu tenho todos os recursos que eu preciso compartilhar com os alunos numa tela só, né? Até algumas pesquisas que nós tivemos junto ao DCE para avaliarmos a questão de um primeiro momento que nós tivemos o ensino remoto emergencial, né, avaliar o que foi bom e o que foi ruim. Uma das coisas que eles pontuaram é que, por conta das características que cada professor tem, a maioria, cada um usava o seu próprio método, né? Um usava o WhatsApp, outro preferia usar o e-mail, outro preferia usar o Moodle, outro preferia usar uma outra plataforma, e aí depois a Microsoft Teams, Google Classroom e por aí foi. E eles reclamaram, alguns reclamaram da questão da quantidade de plataformas, né? E a minha preocupação era exatamente essa, eu precisava concentrar recursos de comunicação síncrona, né, em que eu transmito a aula em tempo real, comunicação assíncrona, em que eu permito que os alunos me mandem mensagens a qualquer momento, mas não exatamente no momento que a gente está comunicando, que eles tivessem acesso a materiais digitais como e-books, como arquivos em formato PDF, .doc, enfim, arquivos de texto, né? Arquivos de áudio, MP4, áudio e vídeo no caso, né? Ou só MP3. Então eu precisava de uma ferramenta que fosse simples, né, de acessar, uma ferramenta que concentrasse todos esses recursos num item só, para que eles não tivessem que fazer vários cadastros, enfim. E a gente sabe que às vezes o aluno esquece a senha de uma coisa e outra. E é uma plataforma que a gente consegue gerenciar com uma certa facilidade, né? Um pouco de prática e as coisas fluem, tá? Então, aqui eu estou dando na tela, que vocês estão visualizando, eu tenho a identificação da disciplina, né, eu tenho o código, que no caso já está bloqueado, porque ele tem um sistema de gestão de senhas, em que a gente permite um período para os alunos fazerem a inscrição e depois ele automaticamente bloqueia, mas isso aqui é facilmente desbloqueável. Tá? Então tem uma parte em que eu posso adicionar uma imagem da turma, posso tirar uma foto, acrescentar uma imagem da turma, posso personalizar essa tela de abertura, eu posso criar tarefas, eu posso criar um teste, eu posso fazer um quiz, tá? E eu tenho outras aplicações que o Edmodo apresenta. Um pouquinho, falando rapidamente do Edmodo, ele é uma plataforma que lá na Google Play, para vocês terem uma ideia, ele tem mais de 10 milhões de downloads. Tá? Mais de 30 milhões de usuários ao redor do mundo. É uma plataforma que inclusive oferece capacitação online, é uma plataforma free, sem custo nenhum, a pessoa só vai pagar alguma coisa se quiser um suporte técnico especializado, mas com pouca prática, bom, todo esse tempo que eu tenho, eu não tive dificuldades em uso. É um aplicativo que apresenta poucos bugs, né? Tem alguma coisa relacionada à tradução, né? Mas como eu ministro de disciplina de língua inglesa, às vezes acontece, eu pergunto, professor, mas está tudo em inglês. Eu digo, ótimo, aproveite. Né? Está formatado para a nossa disciplina. Mas é possível usar para todas as disciplinas. Né? Todas as disciplinas de vários cursos, né? Inclusive a experiência que eu tenho, que eu pude observar em anos anteriores dos eventos do Edmodo, é que ele é muito usado na educação básica dos Estados Unidos, porque ele tem o controle de pais, em que os pais podem cadastrar os números de celulares e eles acompanharem todo o conteúdo que está sendo postado pelo professor, que é uma segurança, né, até mesmo para o pai acompanhar o que o filho está tendo de conteúdo. E a título de avaliação também, ele é muito fácil para o professor postar conteúdos.
Então, se eu quiser, por exemplo, nessa partezinha aqui iniciar uma discussão, eu coloco um texto, uma mensagem, uma instrução, um combinado para os alunos, e aqui eu faço anexo de arquivos, ou eu agendo a postagem para uma data depois, eu posso compartilhar links de vídeos, e esses alunos, eles recebem automaticamente quando do aplicativo instalado no smartphone, recebe uma notificação, né? Então, a tecnologia que ele usa é uma tecnologia da Google em parceria com a Microsoft, que é uma coisa também que facilita, porque às vezes o aluno precisa instalar um aplicativo do Office ou um aplicativo de leitor de PDF. E com o Edmodo, todos esses arquivos, áudio, vídeo, texto, eles abrem automaticamente, sem eu precisar instalar qualquer outro software, tudo numa ferramenta só. Tá? Então aqui eu tenho, por exemplo, na atividade de uma aula remota minha, né, eu compartilho um vídeo da live que eu faço, né, via YouTube. Eu utilizo um programa chamado StreamYard, que ele já grava minha live, permite que os alunos participem com as suas dúvidas via chat. Os alunos, e o layout visual é muito parecido também aqui do Edmodo com o Facebook. Eles podem curtir, eles podem comentar, participando de comentários, sugestões, eles podem compartilhar com outros grupos deles em outras turmas, eles comentam, né? Então tem as curtidas dos alunos, certo? Eu consigo postar os materiais, né? Por exemplo, aqui eu pedi uma atividade de uma leitura de áudio em inglês para praticar ter prática de oralidade, né, com áudio, né, para eles enviarem em formato MP3 numa atividade específica do livro que eu utilizo, né? Depois recomendação de aplicativos para gravar voz, né? Então aqui eu compartilho, por exemplo, as páginas do material do e-book que eu trabalho e desenvolvo com eles, mais os arquivos de áudio, que é bastante importante. Toda atividade de linguística para desenvolver listening and speaking, eu preciso ter o máximo de mídias possíveis. E eu poderia também complementar com um outro vídeo do próprio material que eu utilizo com eles. Então, eu consigo concentrar todas as atividades numa aplicação só. E como a maioria usa o celular, ele é um aplicativo muito leve. Então, em questões de usabilidade pedagógica, para mim, no meu entendimento, são fantásticas. O aluno, ele só não faz as tarefas, só não tem acesso às explicações do professor se ele realmente não tiver conexão com a internet, se ele realmente tiver problemas com, principalmente, questão de conhecimento técnico, de não saber manipular o aplicativo. Como no caso da nossa pesquisa, nossa observação, nós tivemos com eles um período de adaptação, né, em que eles instalaram os aplicativos, receberam o código, instalaram, aí teve a primeira postagem, a gente faz teste experimental para ver se eles conseguem submeter o trabalho, mas claro, isso tudo depende, né, também do professor ter o letramento digital para construir o sentido com os alunos, né, ter um pouco desse conhecimento, depois transformar a sua prática, né, que é o que a gente busca fazer. Então aqui tem vídeos em que eu dou um feedback das atividades que eu tenho, né? E enfim, tá? Basicamente, no navegador basicamente funciona assim. E eu tenho as opções de menu, né? Eu tenho as salas, que organiza as minhas salas, eu tenho um calendário que ele avisa os alunos quando eu peço alguma atividade programada para algumas semanas, né? E essa função do Messenger, né, de mensagens do Edmodo, funciona muito bem, porque aqui, vocês olhando rapidamente, eu até uso um código, sempre que eu encerro a conversação, eu encerro com um emoji no rostinho feliz, né? E aqui os alunos, vocês podem observar, eles mandam mensagens para mim, enviam arquivos, né? Enfim, todo tipo de trabalho que eles precisam, eles mandam, podem submeter pela própria mensagem, né? Anexando o arquivo, e aqui a gente tem uma comunicação muito próxima, né? E eu gosto, inclusive, de concentrar o próprio atendimento dos alunos no Edmodo,
Às vezes acontece, nós vamos tentar mandar um e-mail, um trabalho via e-mail, e esse e-mail ou ele cai na caixa de spam, ou ele se extravia, enfim. E aqui dificilmente a gente tem algum problema de compatibilidade com o arquivo. O aluno submeteu, pode submeter o trabalho me mandando via mensagem, né? Ou quando eu faço uma atividade avaliada, né, eu crio um link de submissão e os alunos fazem o envio como se fosse um e-mail, né, em que eles colocam uma mensagem e anexam o arquivo. Tá? Tudo isso e acaba quando a gente fala em multiletramentos, a gente usa o conhecimento tecnológico do uso do e-mail, por exemplo, de procedimentos de envio de arquivos via e-mail, também para o próprio aplicativo no celular, né? Que às vezes é um pouco mais difícil porque os alunos não sabem em que pasta fica algumas coisas, mas essas últimas tecnologias, os últimos sistemas, principalmente do Android, com que eu mais trabalho, eles são mais intuitivos no sentido de que o aluno consegue achar, por exemplo, se ele fez um texto, criou um texto ou gravou um áudio no celular, ele consegue achar quando ele vai anexar esse trabalho, o próprio aplicativo abre mais intuitivamente o local onde esse arquivo foi hospedado. Tá? Então, aqui alguns exemplos de pastas que eu tenho, de disciplinas, né? Então, que eu dou 2 cliques e aqui eu tenho todos os materiais que eu posto. Então, eu posto um PDF, eu posso colocar fazer uma atividade com leitura de imagem. Aqui eu coloquei o link de uma live que eu fiz outro dia. Né? Tem o comentário dos alunos confirmando se conseguiram receber esse material. Então, a interatividade aqui funciona relativamente bem. Tá? Então, dentro dessa ideia que eu tinha para mostrar para vocês, aqui eu mostrei uma questão mais prática. Eu vou parar o compartilhamento, eu vou mostrar rapidinho como funciona no smartphone. Eu sei que meu tempo já passou um minutinho, mas eu já estou encerrando a fala para o pessoal poder participar. Uma última tela aqui que eu vou compartilhar com vocês. Aqui. Deixa eu carregar já no Edmundo. E aí eu vou compartilhar com vocês classes, a mesma coisa que eu fiz aí no navegador, só que como vocês vão visualizar no aplicativo. Aqui. Deixa eu ver, sim. Eu acho que, vamos ver se ele vai aparecer a tela. Acho que agora vai aparecer. Vocês conseguem visualizar a tela espelhamento? Não. Não aparece? Deixa eu ver aqui se ele vai iniciar. Ok. Aparece sim no cantinho, professor. Tá aparecendo aqui para mim. Tá. Espelhamento. Eu quero tentar maximizar ele aqui. Tá. Agora sim, fechou? Isso, deu certo. Tá. Então aqui, ó, você tem a visualização do formato dele no dispositivo mobile. Ele é muito simples, né? Vocês podem observar que aqui embaixo vocês têm acesso, no caso eu tenho acesso às minhas turmas, né? Eu tenho acesso às mensagens, né? As notificações quando o aluno me manda um trabalho e quando eu faço uma postagem de qualquer conteúdo, eles recebem também pelo aplicativo, né? Então todos esses materiais, né? Eles têm disponível num layout bastante simples e usável. Então, aqui uma tarefinha que tinha para o dia 15 de outubro, né, que era um teste experimental para uma atividade oral. Né? E aí, tudo que eu quero fazer de adicional, eu clico na bolinha do mais, né, e aí eu posso criar uma nova postagem, posso criar uma avaliação rápida, eu posso abrir uma enquete, enfim. Então, ele é assim, tecnicamente fácil de se usar. Tá? Eu vou fechar esse aqui, então, esse compartilhamento. E vou voltar para o slide. Aqui. Share. Tá? Apareceu aí, pessoal? Sim, demonstração e análise. Tá.
das informações coletadas. Tá. Então, alguns depoimentos que eu coletei a partir de observações e conversas com os alunos, né, eu queria destacar umas falas, né, de alguns depoimentos, por exemplo, aqui os nomes que depois vocês vão poder ler no e-book com mais detalhes, né? Por exemplo, a aluna Débora, né, eu perguntei, né, conversando, o que vocês acharam do aplicativo, se ele ajuda vocês, como que uma espécie de autoavaliação e autocrítica também, né, porque a gente propõe o uso do aplicativo para mediar as nossas interações, né, e aí a gente sempre busca avaliar, né, os pontos e tentar melhorar dentro do possível. E aí, no caso da Débora, ela falou o seguinte, né, sobre o aplicativo utilizado nas aulas de língua inglesa, o Edmodo, no meu caso, que não tenho domínio sobre a língua inglesa, tive dificuldade de traduzir no começo da utilização do aplicativo. Com o passar do tempo, fazendo mais uso, acabei aprendendo a utilizar o mesmo e percebi o quanto ele é útil em outras situações, como tirar dúvidas com o professor, pelo próprio aplicativo, bem como o armazenamento dos materiais enviados e recebidos. Ou seja, suas perguntas e respostas ficam armazenadas e tal como os trabalhos enviados. Isso aqui, depoimento da Débora. Depoimento da Marília. Para mim, que sou adventista e não frequento as aulas de sexta, e desde o primeiro ano de faculdade as aulas de inglês foram realizadas na sexta, o Edmodo foi de grande valia, pois me auxiliou nas atividades, tanto no envio quanto na recepção das informações passadas pelo professor. Acredito que é uma ótima ferramenta de auxílio para as aulas, né? E esses dois depoimentos foram dados antes da pandemia, a partir de 2019. Tá? Mais outro depoimento antes da pandemia, né, da Nayara, é nome fictício, né? A experiência que tive com o aplicativo Edmodo no ano passado, a meu ver, foi muito satisfatória e produtiva. No início tive certa dificuldade de manusear o programa, pelo fato de eu mesmo ser todo em inglês, mas também pela sua própria programação, nos primeiros contatos me pareceu confusa, mas depois, passando pela etapa das descobertas e funcionalidades do aplicativo, tudo passou a colaborar para a aprendizagem da língua inglesa, para debates sobre profissão, futuro no caso do professor, trabalhar com propostas de ensino de língua e envio e recebimento de atividades práticas da disciplina. Tá? Aí depois aqui, dois depoimentos rápidos coletados agora durante a pandemia, né? E aí um dos casos é uma disciplina em que o aluno participa do estágio supervisionado e ele passa a se valer da tecnologia que a gente usa em sala de aula na universidade para ministrar suas atividades com os alunos no ensino remoto, né, na educação básica. Então o Klaus, né, o nome fictício, ele diz o seguinte: eu pretendo incluir esse tipo de ferramenta nos meus planos de ensino com os meus futuros alunos, né, por ter entendido quão é importante nos aproximarmos e nos favorecermos das novas tecnologias e programas a favor da educação e conhecimento. Depois a Júlia, ela fala que um dos pontos mais positivos do programa é que me senti mais próxima do professor. Sentia que ali poderia buscar auxílio e ter ajuda de forma mais rápida, né? O contato e o meio me ajudaram bastante. Não ficava mais perdida sobre os conteúdos, pois estavam todos postos ali na sala virtual. Qualquer dúvida, recorria a eles e ao professor da mesma maneira. Também estava próximo, né? E o envio das atividades propostas também eram fáceis de serem enviadas pelo programa, né? E uma última fala da Milena: parecia que o professor tinha previsto que ia acontecer algo. Quando aconteceu a pandemia, veio a suspensão das aulas e depois o ensino remoto. Como já trabalhávamos com o professor usando Edmodo, nossa aprendizagem não ficou tão prejudicada. Tá? Então, assim, fechando essa minha fala, né, eu entendo que nesse contexto, tanto do pré como do pós, o aplicativo ele nos ajudou, né, a encurtar a distância, a aproximar, pelo menos eu uso como um instrumento de me fazer presente digitalmente, né? E é como eles dizem, né? Tudo transforma a nossa prática, né, diante da necessidade, né? Então aqui eu faço fechamento, né, que nessa pesquisa, nesse período, né, ficou evidente que o ensino remoto,
de certa maneira, né, teve um papel muito imperativo nesse processo de pedagógico, né? Porque tudo se transformou em uma base interativa, serviu para mediação, né? Forneceu informações e feedbacks, né? Tanto eu coletei dados para avaliar como os alunos estavam aprendendo, como também poder dar esse suporte mais adequado para eles, né? E eu digo para vocês, né, que esse é um pequeno recorte das falas dos alunos, mas a gente sempre faz avaliações, inclusive havia uma preocupação muito grande que lives e webconferências para substituir as aulas presenciais acabaram apresentando alguns problemas, né, como a questão do uso dos dados móveis para esse tipo de transmissão que consome, né? Se a pessoa não tiver uma banda larga em casa e tiver, por exemplo, usando apenas dados móveis, como é o caso de muitos dos nossos alunos, fazer uma live como essas se torna praticamente inviável. Né? O aluno começa a assistir uma aula e ele não consegue assistir o resto das aulas da semana, ficando restrito apenas a pedir para alguém um PDF e tentar se virar de um modo mais autônomo. Né? Então, até mesmo a questão de compatibilizar os tipos de arquivos, de mídia, de áudio, as instruções mais claras e objetivas, né? Todas foram informações em que eu, nessa observação etnográfica com os alunos, que a gente, a partir dessa prática, a gente vai avaliando, levantando hipóteses e buscando resolver os problemas que a gente tem. Né? Mas, de certa maneira, eu sou um entusiasta das tecnologias, né? E, de um modo geral, assim que a gente consiga democratizar melhor o acesso à internet, e já muitas instituições estão fazendo isso a partir de auxílios de internet para os estudantes, eu acredito que o problema, principalmente da conectividade, que é uma das questões que se sobressaem das dificuldades que a gente tem com o ensino remoto, a gente consegue minimizar. E principalmente a questão dos materiais, desenvolvimento de conteúdos mais objetivos e um pouco menores, né? Às vezes, claro, a gente não consegue diminuir uma live, mas tentar gravar em cima de algum conteúdo, um vídeo em que consiga dar condições para que o aluno tenha autonomia de construir o seu saber ali. Tá, pessoal? Desculpem ter tomado um pouquinho do tempo aí. Agradeço gentilmente a todos, né? E abrimos espaço às perguntas. Certo, professor. Professor Bruno, temos aqui um comentário e algumas questões. O primeiro comentário foi do professor Wilson Lefa, é uma honra tê-lo aqui, e ele diz satisfação ele encontrar. Em seguida, nós temos uma pergunta da Sabrina que diz, essa ferramenta é parecida com o Google Classroom? E o Google Classroom também não tem a segurança de acesso aos pais? Bom, falando do professor Lefa, sou suspeito porque foi uma pessoa com quem eu tive as melhores experiências em relação ao ensino de línguas mediado por tecnologias desde 2002, então são 18 anos de aprendizado com o professor Lefa, que é uma honra tê-lo aqui. Professor, um grande abraço, saúde e paz para ti, tudo de bom, né? Ainda bem nós nos vemos ainda em algumas redes sociais, mas feliz pela sua presença. Com relação à pergunta da Sabrina, sim, ele se assemelha ao Google Classroom, porque pelo menos na verdade o Edmodo ele tem uma lógica de programação baseada na Google, né? Só que o Edmodo, como é uma empresa que tem desenvolvimento, ela consegue integrar pelo menos a Microsoft junto. E então elas têm um funcionamento muito semelhante. Desde a criação das turmas, a gente consegue inclusive enviar para que os pais possam acompanhar o conteúdo da mesma forma que o Edmodo, né? Eu trabalho com as duas plataformas. Contudo, eu me sinto mais à vontade no Edmodo pela questão do layout visual. Ele me parece visualmente, pelo menos os espaços em que eu gosto de
de disponibilizar o conteúdo sejam mais parecidos com o Facebook, por exemplo. Não que o Google Classroom não seja. Ambas as ferramentas são excelentes. A diferença, né, e aí entra uma questão importante de ressaltar, que o Google Classroom, apesar de ser disponível para todos, ele faz parte do pacote G Suite, que é um pacote de aplicações pagas da Google, né? Então, por exemplo, para usar de modo corporativo dentro de qualquer instituição, ele requer um licenciamento, né? Então aí a gente acaba tendo algumas questões jurídicas, né? E o Edmodo ele não tem essa restrição, ele é uma ferramenta em comparação ao Google Classroom, ele leva essa vantagem de ser uma ferramenta que pelo menos os idealizadores dela dizem que vai ser para sempre gratuita. A única coisa que se paga é se precisar ter um suporte técnico mais sofisticado, o que, na minha opinião e no meu entendimento, não se exige, porque é tudo muito intuitivo, né? Algumas coisas eu acredito que até o funcionamento do Edmodo seja um pouquinho superior ao do Classroom, né? Mas eu acredito que cada professor que se sinta confortável com a sua plataforma e que domine bem ela, o importante é usar ela a nosso serviço, e não a gente está a serviço dela. Então foi bem pertinente e legal a pergunta da Sabrina nesse ponto aí, né? Ambas têm as mesmas funcionalidades. Eu, por uma questão de característica, eu gosto bastante do Edmodo. Bem? Professor, e ela continua com a seguinte questão: se é possível também acrescentar links de atividades elaboradas, por exemplo, no Kahoot e outros? Pode. É só colocar o link e ele, inclusive, ele tem uma configuração na plataforma, né, uma questão de análise de sistemas, né, gente que gosta de mexer com programação, inclusive, ele ajuda na ilustração da capa, a gente chama de thumbnail, né, que é aquelas capinhas que aparecem quando a gente acessa ali, por exemplo, o YouTube, quer localizar um conteúdo do YouTube, né? Então, inclusive, ele faz isso. Então, eu posso colocar link do Kahoot, posso colocar link do Duolingo, posso fazer N conexões. Eu posso colocar, inclusive, fazer um link com o próprio Elo, né, que é uma plataforma desenvolvida pelo professor Leffa, né, que é o ensino de línguas online. Eu consigo trabalhar com multiplataformas, né, porque, inclusive, no Elo, nós conseguimos criar, temos a possibilidade de criar atividades gamificadas, né, e de autoria, né, do próprio professor cria uma coisa que é de autoria, né, que eu acho que é a grande sacada do Elo. Então eu consegui integrar ele dentro do Edmodo. O Edmodo ele é uma espécie de uma forma de bolo em que a gente coloca os nossos ingredientes, né, e faz aquele pudim delicioso, aquele bolo de coco delicioso, né, ou uma pizza, algo que a gente vai consumir e degustar. Certo. E a Jodna pergunta: é possível avaliar a aprendizagem nesse aplicativo, no ensino remoto ou em qualquer outro? É possível. Depende do critério, daquilo que se quer avaliar. Por exemplo, como que eu faço em sala de aula, ou como os professores de línguas costumam avaliar, por exemplo, a questão do speaking, né? Que a gente não está próximo do aluno, a gente geralmente desenvolve isso na atividade presencial, porque a gente consegue facilmente organizar os grupos, os alunos fazem unidade didática e tem aquela prática oral, e como é que fica isso? Eu preciso estabelecer, né, um critério. Então, por exemplo, como eu avalio? Eu preciso ter o retorno do aluno. Então, eu dou um exemplo, uma atividade em que eu dou um texto para os alunos em língua inglesa e eles recebem um áudio, né, um áudio script daquele texto, eles escutam e gravam, eles se gravam, né, aquele áudio, e a partir dali eu estabeleço os meus critérios sotaque, pronúncia, tudo aquilo dentro do contexto em que é trabalhado em sala de aula. A questão, por exemplo, do speaking pode ser avaliada dessa forma. A questão da produção textual, né, claro que tem umas coisas que, dependendo, por exemplo, eu vou pedir para que os alunos façam um portfólio em inglês. Eu quero que eles façam uma página se apresentando profissionalmente em inglês. Então, eu tenho um espaço em que eu crio uma atividade de submissão de trabalho, os alunos fazem esse trabalho digitalmente, esse link recebe o trabalho deles e
O professor recebe na sua plataforma, ele lê o trabalho e dentro dos critérios que ele estipula como bom, médio e excelente do texto, ele atribui uma nota e o próprio sistema de Edmodo gera um boletim de notas em que a gente consegue acompanhar, por exemplo, o progresso deles. Então, eu posso trabalhar com uma matriz avaliativa baseada nas 4 habilidades linguísticas, divido as minhas propostas, por exemplo, uma unidade didática, né? E eu avalio essas 4 competências. Faço 4 atividades, ou 8 a 2 de cada, como convira o professor, e ali o próprio Edmodo, a gente consegue configurar uma matriz e ele automaticamente dá essa devolutiva de nota para o aluno, né? Que é um passo um pouquinho mais à frente na questão da gestão e acompanhamento de aprendizagem, né? Claro que tem algumas coisas que não vão substituir o presencial, mas a ferramenta ela permite, dentro do possível, como não há questão da presença, mas dentro de critérios, né, da coerência daquilo que eu estou passando para os alunos com aquilo que eu pretendo avaliar. Tá? Mas é possível. Certo. E temos aqui um comentário da Angra que diz assim: essa similaridade com redes sociais torna o Edmodo bem mais atraente para os alunos. É muito importante que essa interação online seja próximo da realidade da realidade a qual os alunos vivem. Né? E a Josana pergunta se o senhor conhece o aplicativo Cisou. Ela escreveu aqui no chat. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, se eu achar. É Só o nome do aplicativo, professor. Não conheço. O verbo se no presente e no passado, juntos. Não conheço. Não. Vou dar uma olhada, porque eu sou muito curioso. Compartilha aí no chat, que eu adoro as novidades. Né? Os alunos, tudo que acrescenta, que agrega valor, eu acho maravilhoso. Eu vou dar uma analisada. O Google Play tem muita coisa ali que a gente acaba que tem que filtrar um pouco, né, por conta das aplicações, mas tem muita coisa legal ali também. Mas eu vou dar uma olhada. Obrigado por compartilhar o nome do aplicativo conosco. Bom, professor, não tem mais nenhuma pergunta aqui por enquanto, mas gostaria de aproveitar e fazer uma pergunta, porque o senhor fez um comentário que me chamou a atenção, que foi em relação à interface, quando os alunos, professor, mas está em inglês, né? E recentemente eu ouvi, tentando propor alguns aplicativos para docentes, que seria complicado fazer a utilização, porque, em geral, a maioria deles está em língua inglesa. Eu, pessoalmente, atuo como professora de língua espanhola e vejo que, atualmente, muitos aplicativos que antes só tinham nas suas configurações, língua inglesa no idioma, hoje admitem outros como, inclusive, espanhol. E para a gente que é da área de línguas, isso é maravilhoso, né? Porque desde a interface o aluno vai tendo contato com o idioma. Agora, como seria uma indicação para esses outros professores que não são da área de línguas e que veem isso uma resistência para... Sem dúvida. Agora tu mencionaste uma coisa muito importante da questão da resistência, né, que a gente lida com... se justifica, né? A psicologia justifica isso, que a gente tem resistência ao novo, mas principalmente ao desconhecido por medo do insucesso, do fracasso, né? Nós somos, os seres humanos por natureza buscam sempre obter êxito e sempre que que se coloca numa situação de constrangimento ou de falta de habilidade em alguma coisa, acaba que se sente menos, né? E nessa época de pandemia muito mais ainda, isso se ressalta mais, né? Uma das soluções que eu busco, assim, porque o Edmodo ele é usado mundialmente, em todos os países. Então, onde ele tem uma questão mais universal é a partir do navegador, né? O aplicativo depende da linguagem original, da língua em que o smartphone é configurado. Então, por exemplo, se eu tiver o meu smartphone configurado em língua espanhola, provavelmente todos os menus que ele tem já há um movimento do Edmodo nesse sentido, em que o aplicativo ele se adapte à língua
do smartphone. Então, se está em português, ele vai traduzir para o português. Se ele está configurado no inglês, ele vai configurar para o inglês. Seria uma espécie de gambiarra, mas é complicado mexer nessas configurações porque afeta coisas do uso pessoal das pessoas, né? Essa seria uma alternativa. No uso no computador, notebook ou tablet, pelo navegador da internet, principalmente o Google Chrome, ele traz a opção de tradução automática, né? Então, ele faz isso. Uma observação técnica que eu faço, que pode ocorrer, é que quando nós usamos o navegador, eu não sei ainda se o Edmodo resolveu, porque e isso acontece em qualquer página da internet, quando a gente coloca para traduzir, muda o idioma do navegador, ele passa também a usar a ferramenta de correção naquele idioma. Então, ocorre, daqui a pouco vocês estão tentando escrever um texto ou em espanhol ou em português, ele está começando ele faz a tradução do idioma para o próprio idioma. E aí ele fica muito esquisito, porque as pessoas acham que estão digitando e está tendo um bug. Tá? E aí é uma questão o tradutor ele não traduz muito bem português para português. Vocês façam uma experiência outro dia aí, né? Coloquem o texto em português, peço para eles traduzirem em português. Ele bagunça o texto. Né? É uma questão de algoritmos, né? Da configuração da própria tecnologia. Então, quando eu quero, no caso, eu sou professor de língua espanhola, eu gostaria que o meu aplicativo fosse espanhol, eu configuro lá no Google o idioma em espanhol e ele automaticamente vai traduzindo os textos dos menus para o espanhol, né? Pelo menos ele no inglês ele faz isso. E até uma pergunta que deixa a gente um pouco desconfortável, porque a gente está professor, por que o aplicativo está em espanhol? Por que o aplicativo está em português? Mas é muito mais pirraça do aluno, né? Porque ele em fase inicial tudo acha difícil e quer resistir naturalmente. Mas a questão da linguagem e da língua do aplicativo, ele não é impeditivo, ele não é fator de impedimento. O que mais prejudica mesmo é a questão de conectividade. Às vezes uma conexão da internet ruim, né, em que o aluno não consegue acessar o conteúdo. No mais, é um tempo de uso e prática, algumas pesquisas no YouTube para saber alguns usos específicos, né, de alguns tutoriais, né, ou ajuda de algum colega, mas basicamente tudo funciona muito mais na boa vontade, né, e no convencimento do grande grupo. Ok. Bom, nós temos aqui só a Jorgina agradecendo pela resposta, o Jailson dizendo que foi muito boa a live conferência, e alguns colegas aqui já trocando, abrindo os links aí, trocando figurinhas. Que legal. Gostaria, se o senhor quiser dar algumas palavras ainda, gostaria... Eu acho que tá aparecendo para vocês aí a tela das considerações finais, né? Sim. Algumas referências que eu usei. Depois, se o pessoal quiser, pode me mandar e-mail, né? Eu compartilho a apresentação. Também sigo à disposição para trocar figurinha com todos. Acho que uma das coisas que mais me deixa feliz é quando as pessoas nos procuram para dar uma ideia, uma sugestão ao nosso trabalho, ou pedir uma ajuda, uma dica, e acho que isso valoriza muito o nosso trabalho, né? E principalmente nesse momento onde todo mundo busca ajuda de tudo quanto é lado para melhorar a sua própria prática pedagógica, não é verdade? Exato. Bom, aqui as pessoas estão parabenizando, foi excelente, e gostaria de agradecer a sua presença, professor Bruno, agradecer a presença dos que estão aqui na sala. E é isso, uma boa noite a todos e o evento continua amanhã. Um abraço. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, Elizabeth, e a todos que participaram dessa sessão. Muito, muito construtivas todas as ideias, todas as propostas colocadas pelo Bruno. Só tenho a agradecer aí por ele ter abrilhantado o nosso evento e, depois da pandemia, vamos convidá-lo para vir aqui ao Maranhão, para participar de alguma banca, alguma palestra, para ele ter a oportunidade de conhecer nosso grupo de pesquisa de perto. Muito obrigado, Bruno. Um abraço. Muito obrigado, João. Prazer, muito honrado por ter participado do evento. Parabéns pela tua brilhante competência e organização junto com a Elizabeth e com os demais membros. Grande abraço. Contem comigo sempre. Muito obrigado. Boa noite. Tchau, tchau.